Agora é oficial, Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, é demitido do Al Hilal, está livre no mercado e o destino deve ser a seleção brasileira. Empresários de Pedro do Flamengo cobram renovação de contrato e um aumento salarial do jogador no Mengão. E o Flamengo atinge o maior faturamento operacional da história em um trimestre. Nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Vamos começar falando do Pedro, né? O Pedro se recuperou aí de uma grave lesão no joelho, graças a Deus, porque a gente estava com um problema. Quer dizer, o problema não foi solucionado porque ontem a gente também perdeu uma chuva de gols, mas com o retorno do Pedro, esse problema deve ser solucionado conforme os jogos em que ele atue como titular e talvez até desapareça, né? Eu acredito, né? Sendo bem otimista, que a gente pare de perder tantos gols com o Pedro jogando de titular. Então se recuperou e desde que ele voltou a jogar tem jogado muito bem, tem entrado, fazendo gols, já deu uma assistência, contribuído com o jogo do Flamengo e obviamente quando o jogador está muito bem assim, os empresários procuram logo o quê? Renovação de contrato e, né, posterior a isso, um aumento salarial. Então, segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, os empresários de Pedro tinham um acordo com Rodolfo Landim na época de renovação de contrato. Aí, infelizmente, o Pedro se lesionou lá na seleção brasileira em setembro e essas conversas foram travadas. E a gente sabe, né? Rodolfo Landim saiu, entrou o BAP, Pedro ainda se recuperando de lesão e uma conversa para renovação de contrato não tinha sentido nenhum, já que o jogador estava se recuperando. Enfim, Pedro recuperado, voltou e não voltou meia boca, tá? Voltou muito bem, mostrando por que é considerado o melhor centroavante da América do Sul. O Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027, então pelo menos mais 2 anos de contrato ele tem. Ah, por que vai buscar renovação? Porque a gente sabe que um jogador do calibre dele desperta interesse de muitos times, não só do Brasil, mas do mundo. Inclusive, há informações que o North Forest, acho que é assim que faz a pronúncia, tá? Lá da Inglaterra tem interesse no Pedro. A gente sabe que o Murilo atua como zagueiro lá e pelas boas atuações ele foi convocado para a seleção brasileira. O North Forest, inclusive, em algum momento, estava se classificando para a Champions League, estava numa posição boa ali da tabela, não sei exatamente agora onde está. E aí esse clube também estaria de olho no Pedro. E aí os empresários analisaram os últimos jogos do Pedro, a importância que ele tem dentro do grupo, o clamor da torcida para que o Pedro voltasse logo e tivesse logo a oportunidade de jogar como titular. Analisaram tudo isso e cobraram uma renovação de contrato aí do Flamengo. Inclusive, os empresários já têm conversas iniciais com o José Boto, que é o diretor técnico do Flamengo, e as tratativas de renovação de contrato do Flamengo com o Pedro já estão em andamento. Pensar em renovar com o Pedro agora, mesmo tendo 2 anos de contrato, não é besteira alguma, tá? A gente sabe a importância que esse jogador tem para o Flamengo, então buscar uma renovação, uma extensão de vínculo quanto antes para blindar o Flamengo de possíveis times europeus que vão querer, provavelmente após o Mundial, levar, por exemplo, Wesley, querer levar algum outro jogador do Flamengo, e o Pedro pode estar nessa lista aí. Então o Flamengo tem que se blindar o jogador, dar um aumento salarial para não perder um jogador desse calibre. Bom, mudando de assunto, vamos falar do Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, ainda considerado o maior treinador da história do Flamengo, porque agora de forma oficial o Jorge Jesus foi demitido do time do Al Hilal. E como nós sabemos, algumas semanas já é sondado o Jorge Jesus na seleção brasileira, que o Edinaldo tinha iniciado uma conversa com ele, que estava interessado em contratar ele, mas ele tinha ainda vínculo com o Al Hilal, mas nas últimas semanas a gente tem observado que isso não é bem verdade. Inclusive o Edinaldo estaria disposto a aguardar o Ancelotti terminar o contrato dele com o Real Madrid e esperar o Ancelotti para ver se não ia ter uma proposta melhor para poder então trazer o treinador que ainda é do Real Madrid para treinar a seleção. Agora também o nome do Abel Ferreira está sendo cogitado, a gente não sabe exatamente o destino da seleção brasileira nesse caos que é a gestão do Edinaldo, né? Uma gestão horrível à frente da seleção brasileira. Isso influencia muito porque, apesar de eu odiar a data FIFA, eu sou brasileiro. Eu quero que o Brasil vá bem numa Copa do Mundo, que a gente possa voltar a ganhar um Mundial e ter um treinador o quanto antes é muito importante. Bom, falando de faturamento, porque o Flamengo atinge o maior faturamento operacional da história em um
trimestre. Isso mesmo, o Flamengo, nesse quesito de receita, ele está só decolando ano após ano. De acordo com o relatório, o Flamengo somou 236,3 milhões em receitas brutas entre janeiro e março de 2025. Com isso, esse é o maior faturamento operacional da história do Flamengo para um primeiro trimestre, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Portanto, o número representa um crescimento de 27% sobre o recorde anterior, alcançado em 2023, e de 37% em relação ao mesmo período de 2024, como eu falei. Todo ano o Flamengo está só subindo em questão de valor de receita. Isso reflete no time. É um time muito caro, é um time que briga por todos os títulos, e agora com esses valores aqui de faturamento, lembrando que tem muito time ainda que está devendo o Flamengo. O Internacional é um time aí que está devendo o Flamengo, não busca, pelo visto, conversa para querer pagar o que deve, então deve o Flamengo. Tem times lá da Europa que devem o Flamengo também. Imagine, né, se o Flamengo estivesse recebendo esses valores. Lembrando que aqui não está contando valores com transferências, mas é importante a gente lembrar desses caloteiros aí. Aí você se pergunta, se não é com transferência de jogador, é com o quê? Bom, desempenho é impulsionado por direitos de transmissão. A diretoria do Flamengo atribui bom desempenho financeiro ao fortalecimento das receitas recorrentes, como bilheteria, patrocínio, direito de mídia e licenciamento da marca. Também destacou o novo plano de sócio-torcedor com proposta de valor mais robusta e a consolidação da Flá TV, que agora é Flamengo TV, né, como geradora de conteúdo e fonte própria de receita. Então, que bom que o Flamengo está faturando ano após ano, muito mais, muito mais, muito mais. Isso aí é uma ótima notícia, um caixa saudável, reflete num time competitivo, reflete numa boa gestão. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.